Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15 e verso 18 a 21. Não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de não pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Esta é a boa nova do reino dos céus, pregada por Jesus e os seus seguidores. E foi precisamente essas palavras, ou com essas palavras, entre muitas outras, que ele se despediu dos seus discípulos e disse que a sua doutrina, a verdade doutrinária e registada na palavra, ela teria de ser confirmada por selos, e esses selos nada mais são que os milagres. Estes sinais hão de acontecer a acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em muitas ocasiões, na nossa comunidade, nós lembramos algo milagroso que o Senhor fez connosco. E um dia, um irmão, de brincadeira, e nós tomamos e olhamos e vemos que não é tão brincadeira assim, ele disse: a nossa igreja é uma igreja de milagres. E realmente, minhas irmãs e meus queridos irmãos, todos, sem exceção, têm milagres de confirmação das maravilhas e do poder de Deus nas suas próprias vidas. Portanto, o nosso testemunho, sem vaidade, ele não se apoia somente na palavra que nós queremos, proclamamos, está escrita, dizemos até aonde está escrita, mas sim em algo que o Senhor fez realmente conosco. Hoje perguntamos, a maioria, sem querer vangloriar-nos ou colocar-nos à parte, prega este Evangelho? Ou somente palavra, estudo bíblico, comparação e confirmação pela análise de textos mais ou menos antigos, ou prega uma palavra simples, igual àquela que o apóstolo Pedro e João anunciaram, quando aquele pobre, à entrada dos portões do templo de Jerusalém, lhes pediu uma esmola. Eles olharam para ele e disseram: nós não temos nada para te dar, mas temos uma coisa. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Minhas irmãs, meus queridos irmãos, que grande coisa o apóstolo Pedro e o apóstolo João tinham. Aquele homem não levou um óbolo como já o fazia há muitos anos, conforme a descrição da Escritura, mas foi curado, houve um selo, houve a proclamação de um Jesus vivo, de um Jesus que havia ressuscitado, de um Jesus que estava ali. Anunciamos realmente este Evangelho. A primeira coisa que nós muitas vezes citamos, e está correto, é a palavra escrita. É a teoria aceite, que nós chamamos, e corretamente chamamos, de Escritura. Mas o apóstolo Paulo desmistifica essa mesma palavra sem lhe tirar a autoridade. Ele diz: a letra que mata, só ela não traz vida.
pode trazer, vamos chamar-lhe assim, religião. A segunda é o verdadeiro poder de Deus, que é designado como o Espírito que vivifica, o que está por detrás do texto. O que está por detrás daquilo que é anunciado, é confirmado. Um dia o Senhor foi confrontado com a sua doutrina. E agora vamos chegar-nos à revelação do grande Evangelho de João. Muitas vezes ele foi confrontado com muitas situações, mas esta foi confrontado sobre a sua doutrina e por pessoas inteligentes, capacitadas e que tinham uma visão de futuro. E ele responde a essas criaturas e diz textualmente aquilo que eu vou citar. É certo que a doutrina não será mantida entre todas as nações tão pura como a recebestes. Daqui a alguns anos surgirá uma quantidade de evangelhos, cada qual mantendo a afirmação de conter a pura verdade, e mesmo assim não serão idênticos. Esta verdade aconteceu séculos a seguir, já vinha amadurecendo desde o início, ao ponto de ser reunido um concílio denominado da Niceia, no ano 325, creio, se não me falha a memória, em que Constantino conclamou a todos e disse: nós vamos harmonizar o Evangelho de Cristo, a doutrina cristã, porque está dispersa e há muita variedade e há uma confusão. E realmente, de certa forma, vamos convir que houve uma certa ordem e essa ordem perdurou, embora muita coisa tenha acontecido. Continuando ainda sobre o confronto das pessoas com Jesus, fazendo-lhe perguntas sobre a sua doutrina, perguntaram-lhe também sobre a veracidade da doutrina, como é que as criaturas haveriam de crer nela em proclamações de gerações sucessivas. Diz ele: não é, portanto, suficiente a criatura procurar conhecimentos, seja do que for, através de relatos e leituras, pois todas essas noções permanecem mudas e sem valor para a vida, caso não sejam postas em contacto com a vida da alma por meio da ação. Mas quem possuir o espírito do meu verbo, ou quem possuir o espírito da minha palavra, não mais necessitará da letra, pois terá a doutrina pura, e eu permanecerei em espírito com os poucos, mas verdadeiros confessores até ao fim dos tempos. Ora, isto que Jesus disse foi aquilo que Jesus fez. Ele derramou do seu espírito. Ele disse aos seus apóstolos que não os deixaria órfãos, mas continuaria com eles por todos os séculos. E não mais aquela pergunta de Marta e Maria quando o seu irmão havia falecido, quando Lázaro já não estava entre elas, e que muitas vezes nós, eu mesmo, faço essa mesma pergunta. Senhor, se tu estivesses aqui, e não vamos falar de ressurreição, vamos dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, isto não aconteceria. Portanto, o milagre tem de acontecer em confronto com a palavra que é a verdade, em confronto com a palavra que realmente aponta a busca para experimentar se o Senhor está conosco ou não está conosco. Meus queridos irmãos, eu vou falar de um testemunho muito importante, pelo menos para mim foi muito importante. Durante 12 anos privei com um irmão nosso que proclamava o Evangelho também, na altura mais jovem, e estava numa congregação pregando com um entusiasmo tremendo Jesus como curador
Jesus como aquele que restaura, faz milagres. Está bem empolgado. E não estava a pregar errado. Estava a pregar verdade. Mas alguém saiu do meio da assistência, um homem levando ao colo uma filhinha pequena que tinha paralisia num braço desde que havia nascido. E disse, olhe, esse Jesus que você prega, conforme disse, se está aqui, a minha filha precisa de ser curada desta paralisia. O nosso irmão ficou, como nós depreendemos, petrificado. Nunca havia acontecido isso na sua vida, mas foi um marco histórico. Ele orou rápido, nunca fez uma oração tão rápida ao Senhor e disse, Senhor, se tu não operas o milagre agora, eu nunca mais falo e proclamo a tua palavra como estou fazendo agora. E orou com fé, naturalmente com medo, impôs as mãos sobre esta criança e de repente a menina começou a mexer o braço, levantá-lo, o pai feliz, a menina naturalmente feliz, porque não era uma criancinha que não falasse e não andasse, a congregação feliz. Jesus fez o milagre e nós podemos dizer, o reino dos céus havia chegado, estava naquele lugar. Meus irmãos, muitas vezes é pena que nós não possamos ser confrontados com situações radicais como esta, para, por um lado, perdermos o medo, por outro lado, aumentarmos a nossa fé, por outro lado, ganharmos mais autoridade espiritual e, por outro lado, termos mais humildade, porque o nosso Senhor quer usar-nos como seus instrumentos. Isto tem de acontecer. Pois Jesus disse, se tiverdes fé e não duvidardes. Meus irmãos, um dia o Senhor falou connosco e disse que a fé é como uma bola de sabão. E nós dizemos assim, mas isso não tem consistência nenhuma, pois o apóstolo Paulo diz que a fé é precisamente o contrário. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não vêem. Mas é uma prova do que se não vê. Porquê uma bola de sabão? É muito simples, basta pegar no exemplo de Pedro, que pediu ao Senhor, quando o viu andar sobre as águas, para o deixar experimentar também. Ele experimentou, andou durante um certo tempo, as águas começaram a ondular um pouco, o chão ficou, como nós costumamos dizer, a desaparecer sobre os pés. E o apóstolo raciocinou, teve medo e começou a submergir. Portanto, aqui está a fé como uma bola de sabão. Mas ela é consistente. É consistente porquê e como? Porque nós cremos e porque nós perseveramos. Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, quando Jesus a secou, mas se até a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, vamos convir. Entremos, vivamos, proclamemos este Evangelho e não muitas vezes, desculpem-me a expressão que está colocada entre aspas, como costumamos dizer, um Evangelho de brincadeira. Jesus tem poder. Jesus está presente. Jesus quer atuar e os instrumentos que Ele tem somos nós, porque Ele disse o que disse e mantém-se o seu dito. Ide, pregai o Evangelho, anunciai a palavra, curai os enfermos. Esta realidade está tão de pé como Jesus estar vivo e estar no nosso meio. Que o nosso querido Pai nos possa abençoar e nos possa dar a cada dia mais e mais experiências com Ele, para que caminhemos na alegria e à nossa volta possamos partilhar também esta alegria, transmitindo bênção a todos aqueles que estão à nossa volta. Que Ele nos abençoe. Baseamos
como costumamos sempre lembrar, a nossa reflexão de hoje na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versos 18 a 21, e no grande Evangelho de João, volume 5, capítulos 120 a 123, para aqueles que quiserem naturalmente conferir.